Na vida marinha, a gente também tem vários estudos agora começando, né? Muitos, mais de 7.000 produtos naturais vindos de algas e esponjas. Essa concha aqui, né, esse molusco, na verdade, ele tem um veneno neurológico super potente, capaz de produzir aí mais de 5.000 moléculas. E uma coisa que a gente nunca pensa é como é que a biodiversidade dilui, né, a circulação dos patógenos e das doenças. Hoje, no mundo, a gente imagina que tenha quase 100 milhões de espécies. Todo mundo tem um parasita. Não existe espécie que não seja parasitada por outra. Né? Os insetos dominam o planeta, mas a gente tem aí 3.500 bactérias, 1.000 vírus que a gente conhece, né? Fora o que a gente não conhece. Uma população de leões, por exemplo, tem 10.000 vírus, 2 artrópodes, 2 bactérias, 31 eumintos e protozoários. Os homens têm 1.407. Né? Dessas doenças do homem, nós compartilhamos com outros animais alguma coisa em torno de 816. Então, normalmente, a gente adora jogar a culpa das doenças nos animais, quando, na verdade, quem mais produz doença para a gente somos nós mesmos. Né? Algumas dessas doenças são muito... A gente consegue entender muito bem como é que elas funcionam. Eu tenho um rio, esse rio é todo poluído e, obviamente, né, o esgoto que vai para lá. A gente vai beber água, ou usa aquela água e acaba ficando doente. Esse é o nosso modelo. E a gente imagina sempre que quem vai resolver esse problema é o número de médicos que vão nos tratar. Quando, na verdade, quem vai resolver esse problema, e isso, de fato, é um direito, e vocês, jovens, têm que lutar por isso. A minha geração não conseguiu fazer isso. Mas vocês têm que fazer isso seriamente. A gente tem que ter tratamento de esgoto nesse país. A leptospirose, isso é comum aqui na nossa comunidade de Manguinhos. A gente tem lá o posto de saúde aqui da Fiocruz e 10 dias, uma semana depois das grandes chuvas com enchente, o posto está cheio de gente com leptospirose. Ora, leptospirose é uma bactéria que não dá para ver direito, que veio junto com Cabral, lá em 1500, que trouxeram os ratos do Velho Mundo. Esses ratos vieram para a cidade, se entraram nos esgotos, onde eles vivem muito bem, a gente acumula muito lixo, ou seja, a gente dá comida para esses ratos aumentam a população, a chuva vem, inunda tudo, porque também fica tudo entupido e fica todo mundo doente. A dengue, esse aqui é o nosso exemplo. Né? Isso daqui é os ambientes onde a gente tem as caixas d'água e lixos, onde a gente acumula água, né? O mosquito da dengue que coloca os ovinhos lá e o mosquito aqui, que, obviamente, vai picar a gente. Na Floresta da Tijuca, aqui pertinho da gente, não tem dengue. Por que não tem dengue na Floresta da Tijuca? Porque, nas coleções de água da Floresta da Tijuca, a gente tem as lavadeiras, as odonatas, e a larva da odonata ela come, preda as pulpas dos mosquitos. Os peixinhos fazem a mesma coisa. Um beija-flor é capaz de comer toneladas de mosquitos por ano. Mas a gente não planta flor. A gente não tem mais esses espaços dentro da cidade que nos protegem da dengue. A gente, na cidade, a única coisa que a gente faz é acumular lixo, é dar oportunidade para o mosquito e nos colocar do lado dele, que é o sangue que ele vai se alimentar. Então, o Brasil hoje gasta 1 bilhão por ano com a dengue. E isso poderia não acontecer se todo mundo ajudar. E existem coisas que não são tão fáceis assim. Né? Isso aqui é como a febre maculosa, que hoje é um problema grande em São Paulo. Né? Qual é o problema? Ora, eu tenho uma bactéria que ela sobrevive em vários carrapatos. Esses carrapatos utilizam sangue de muitas espécies. Né? Ora, quando essas espécies vão sumindo, quais são as que sobram? Nós e algumas outras próximas de nós. Então, esse efeito de ter muitas espécies dilui esse processo de transmissão. A chance desse carrapato chegar até mim e me transmitir essa bactéria é muito menor se eu tiver esse conjunto de espécies do que se eu não tiver só 2 espécies. Não é? Ora,
A expectativa da Organização Mundial de Saúde é que, até 2050, a gente tenha um aumento de 100% das doenças relacionadas à perda da biodiversidade. As principais causas são a alteração do clima, o aumento da produção agrícola devastando, não criando esse equilíbrio que a gente precisa, desmatamentos e tudo mais. Essa relação ela é muito da gente. Isso não é um mundo que eu não vejo, isso é um mundo que faz parte da minha vida. Então, a minha saúde, a sua saúde, a nossa saúde e a saúde desse planeta, ele é um direito das gerações futuras. E a gente, se não tiver uma diversidade biológica capaz de manter isso, a gente vai ter realmente muitos problemas de saúde. Provavelmente, a tecnologia não vai dar conta de resolver tudo isso. Não no tempo que essas coisas vão acontecer. Então, quando a gente pensa em alguma coisa assim, é melhor a gente pensar um pouco antes. Se eu tiro alguma coisa da natureza, eu desequilibro outras coisas. E é melhor a gente começar a pensar muito bem sobre isso. Muito obrigada. Passar aqui agora para a mesa, fazer as considerações finais e finalizar com as respostas dos nossos jovens. Eu fico super feliz aqui com a turma do Nordeste. Afinal de contas, eu sou carioca com coração no Piauí, trabalho lá há 30 anos, no sertão do Brasil. E eu posso dizer para vocês o seguinte, em todo esse processo, e a gente fala de agronegócio, dos culpados e todas as coisas, e isso tudo é a mais pura verdade. Mas a gente tem que se questionar fortemente de por que nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa. Por que eles são tão fortes assim? Por que esse modelo que vem de fora se instala aqui com tanta facilidade? E por que nós, ao longo da nossa história, a gente só vem engolindo uma série de experiências que são externas? E isso é uma coisa que eu sempre falo isso para os meus alunos. Esse país tem uma complexidade biológica de ambientes, de espécies, de cultural, das pessoas. O Nordeste é a prova disso, a Amazônia e tudo mais. Que nós temos que inventar esse país. Nós temos que inventar maneiras de viver, ganhar dinheiro, trazer essa riqueza daquilo que é nosso. Ninguém vai fazer isso no mundo por nós, porque ninguém tem a biodiversidade que nós temos. Se a gente pega qualquer modelo ecológico de qualquer lugar mais avançado do mundo e a gente transporta esse modelo para o Brasil, nenhum deles funciona, porque eles trabalham com modelos muito simplificados, e os nossos modelos são muito complexos. Então, é fundamental que a gente encontre esse caminho, mas a gente só vai encontrar esse caminho se a gente se capacitar fortemente. E isso a gente vê isso. O sertão está lá para dizer isso. A gente tem experiências sobre isso. No lugar onde eu trabalho, 1 hectare de terra de caatinga em pé produz para uma família R$800 por mês de mel da melhor qualidade, porque ele não tem agrotóxico, não tem metal pesado. Em compensação, o próprio governo fez um projeto de desenvolvimento de se plantar mamona no Nordeste, que nunca foi adiante. E 1 hectare de mamona plantado no Nordeste equivale a R$60 por mês. E aí eu pergunto, o que faz um agricultor local trocar R$60 por 800? E o que faz isso é porque ele não tem conhecimento, porque ele cai nas promessas, nas políticas, em todas aquelas coisas, e acaba embarcando numa canoa furada. Por quê? Porque ele acaba dando mais valor àquilo que vem de fora do que à sua própria cultura, aquilo que ele mesmo sabe fazer. E essa é uma questão que o Brasil vai ter que reverter. E ninguém vai fazer isso pela gente. Nós temos que ter a consciência e valorizar aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente pode fazer. Mas a gente tem que fazer isso muito melhor.
né? Eu sempre digo que a Caatinga do Brasil tem que passar da pré-história para o futuro. E o futuro da Caatinga e de boa parte desse país é biotecnologia. Né? É o investimento em medicamentos, em fragrâncias, em biocidas, em uma série de coisas que vêm da biodiversidade. A gente não vai sobreviver a esse processo histórico. Nós temos um ouro verde. Né? Se você for imaginar, uma indústria farmacêutica, quando ela vai se perguntar a uma comunidade tradicional por que ela usa aquele remédio, para que ela usa aquele remédio, ela economiza 400 vezes o que ela investiria para a produção de medicamento. 400 vezes. Isso é uma indústria de milhões, bilhões, que nós estamos jogando fora. Então, assim, é muito importante que vocês se capacitem. Né? Como diz o Cláudio, né? Assim, a nossa missão agora é empurrar vocês para frente. É fazer com que a nossa experiência, né, diga para vocês, pelo menos alguma coisa assim, não faça isso porque isso já deu errado. Esse mundo é de vocês. Vocês estão fazendo um mundo diferente e vocês vão certamente fazer esse mundo diferente. Então, façam isso. Né? E acho que a nossa missão como professor é isso. Assim não. Assim já deu errado. Faz assim porque vamos tentar pelo menos um caminho novo. Porque aprender com os erros é uma coisa que também a gente faz muito pouco. A gente erra repetidas vezes. Muito obrigada e obrigada a vocês aí.